Boa tarde, meus amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao nosso programa Belas e Empreendedoras by Mais de 50 com Estilo. Como vocês estão? Estão bem? Aproveitaram o final de semana com feriado prolongado? Quem pôde sair, passear, ou aqueles que precisaram trabalhar, fizeram com alegria e com os cuidados necessários, usando máscara, álcool gel e evitando aglomerações. Nós estamos todos vacinados, até as crianças estão se vacinando, não é, doutora? Que bom, né? A gente fica muito feliz com isso, mas ainda temos riscos, então temos que evitar as aglomerações. Vamos cuidar da nossa saúde sempre em primeiro lugar, que é aquelas lembrancinhas de todos os dias. Papel de mãe, né? De amiga, de gente que ama um aos outros. Os nossos amigos com mais de 60 anos estão atentos com o calendário da vacina de reforço? Vem a terceira dose. Algumas pessoas já começaram a se vacinar. Então, vamos ficar atentos a esse calendário, combinado? Quanto à nossa atividade dessa tarde, amigos e amigas, preparei com muito zelo e espero que o nosso programa possa orientá-los e ajudá-los no dia a dia da vida, né? O que a gente está hoje trazendo realmente é informação para que vocês possam ser orientados e também auxiliar outras pessoas a se orientarem para as questões que às vezes parece que está tão distante da nossa vida e nem sempre, né? Então, vocês que estão nos ouvindo pela rádio web, a Capesp, ou nos assistindo pelo Facebook também da Capesp, aproveito para pedir que curtam e compartilhem o nosso programa com seus amigos e amigas. E se desejarem fazer perguntas ou, né, deixar alguma sugestão, vão lá nos comentários, por gentileza, façam, escrevam. Então, vamos lá, porque hoje tem muita coisa para a gente conversar. Então, os recadinhos já foram dados. Então, vamos aproveitar ao máximo a nossa tarde com as nossas amigas queridas, que realmente se dispuseram a vir conversar um pouquinho com a gente. Então, vamos aproveitá-las ao máximo para tirar o que a gente puder tirar de informação e orientação. Nossas convidadas são muito especiais, são profissionais da área da saúde, são mulheres, né, muito competentes e muito experientes e preocupadíssimas com o bem-estar de todos nós, principalmente o bem-estar social. Elas vieram conversar com a gente sobre psicopatia, um tema que aparentemente é um tema difícil para nós, que somos leigos, mas para elas que são especializadas, que são, já tem muito tempo de trabalho nessa área, com certeza elas terão uma possibilidade incrível de nos ajudar a entender um pouquinho mais. E também contamos com a presença da doutora Cristiane Gaglianoni. Falei certinho, né? Especializada em psicologia clínica. Atua em diversas frentes e entidades visando o cuidado e o tratamento em saúde mental também, não é, doutora Cris? Isso. Então, ela também faz parte de alguns projetos do Grupo Operativo de Resgate e Integridade Psíquica do Hospital das Clínicas. Enfim, tem muita coisa aí para elas contarem para nós. Boa tarde, doutora Cristiane. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o programa agora é de vocês. Eu vou só, assim, levantar alguns questionamentos que eu fiz uma pesquisa, doutora, sabe, com as pessoas leigas, para saber qual é o tipo de curiosidade que elas tinham com relação à temática, porque, de fato, a maioria das pessoas fica, assim, um pouco preocupadas com o tema, mas tem muita curiosidade para entender e para poder lidar um pouco melhor com esse tipo de informação. Então, eu fiz um apanhado, passei umas 2 semanas, pergunta para um, pergunta para outro, né? Porque é assim que a gente tem feito a nossa programação. A gente sempre parte de um conteúdo de interesse e aí a gente busca com as pessoas as perguntinhas e as questões que elas mesmas querem fazer. Então, é um trabalho feito com muita gente. Então, sempre cito alguns nomes ao longo do nosso bate-papo, mas se não for possível, com certeza depois eu lhe passo
essas informações e as pessoas que contribuíram. Doutora Cristiane, boa tarde. Doutora, obrigada, né, por a senhora também ter aceitado o nosso convite. E aí a doutora, como a gente disse inicialmente, é psicóloga especializada, não é, nessa área de tratamento também. Se a senhora puder também explicar um pouquinho para os nossos ouvintes essa sua expertise, né, do tratamento da saúde mental. Mas assim, depois já adiantando um encaminhamento, na medida que como a doutora disse, vai para um consultório, faz o diagnóstico de um membro da família, uma pessoa da família, um filho, uma criança, por exemplo, que eu acho que isso deve ser muito impactante para um pai, para uma mãe que não tem a doença, né? Que que não tenha, não é? Como é que essa família recebe esse diagnóstico, doutora Cristiane? Complementando o que a doutora Ailda comentou, em termos das vítimas, a gente percebe, né, no tratamento dentro dos grupos que elas chegam completamente fragilizadas, sem condições de pensar em nada, de agir de qualquer forma, porque o psicopata, ele é uma pessoa vazia, completamente sem recursos nenhum interno para estar lidando com qualquer tipo de situação, e tudo isso vai fazendo com que ele se associe a essa vítima para que ele possa sobreviver, porque sem essa sobrevivência, sem esse recurso, ele não consegue fazer mais nada. Então, ele é uma pessoa sem consciência moral, sem remorso, sem culpa e sem culpa, sem remorso Como diz a doutora, não tem respeito por ninguém, não tem respeito por nada. Ele é único, só quer saber dele, não importa, sem empatia. Não quer saber do outro, não se coloca no lugar do outro, ele só quer saber, como a doutora comentou, como essa vítima sendo uma moeda de troca. Então, se ele se associa, é para estar se beneficiando de algo que ele vai querer futuramente. Né? Então, ele sempre pensando em fazer essas ligações com estrategista, então. Muito estrategista. Usa de várias formas, tanto é que de tantas estratégias que ele vai usando, né, através da manipulação, da sedução, do controle, da mentira, ele vai formando um círculo em volta dessa pessoa, afastando a pessoa do convívio, né, que ela tem do seu entorno, para que ele fique somente formando um casal, uma dupla, que formam somente uma parceria dual, em onde existe o abusado e o abusador, onde ninguém mais pode entrar nessa relação. E assim as coisas vão acontecendo e eles vão, né, formando toda essa situação que vai simplesmente desgastando a vítima, porque essa vítima ela já se encontra fragilizada. Né? Então, se ele vai tirando, né, o pouco de recurso que essa vítima tem, ela fica em frangalhos. Doutora, a gente vê muitos casos com nessa situação que está sendo colocado, que são as mulheres vítimas, não é? de maridos, né, de companheiros, não é, que ficam nessa relação abusiva. Sim. E que, por vezes, ela se encontra exatamente nesse quadro que está sendo colocado tão assim, né, detalhado por vocês. Mas a gente, não é, conheço várias pessoas, conheço esse trabalho também de cuidar de mulheres vítimas não é, de agressão, do abuso, enfim. E que acabam não linkando a questão, vamos dizer assim, né, da saúde dessa pessoa que está abusando, e muitas vezes acabam retornando, né? Elas acabam saindo do relacionamento, seja ela por um meio até às vezes jurídico, né, por meio de um afastamento, mas aí por vezes acabam até retornando, porque é exatamente da maneira como vocês falaram, a pessoa vai lá, de alguma forma ela... Tem todo aquele encantamento, aquela sedução, e logo nesse começo dessa relação, ele coloca essa vítima num pedestal. Então, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, nada de ruim acontece.
E aí, conforme essas situações vão se passando e a vítima percebe que ela está começando a ficar muito defasagem e o agressor, né, esse algoz, começa a perceber que ela não vai mais surtir, né, nenhum efeito que ele possa ainda subtrair, ele começa a já procurar outras vítimas. Então, aí ela vai tentar resgatar, né, novamente essa situação, porque como, né, se nada aconteceu até agora, se tudo estava tudo tão perfeito, né, então ela entra num círculo vicioso de tentar resgatar o psicopata. Então é como se ela tivesse dentro de um condicionamento. E aí, dia após dia, ela tentando resgatar e a pessoa tentando sair fora, porque não existe mais o interesse. E nem a família começa a acreditar nela, porque nesse meio tempo o psicopata também já fez calúnia, difamação, já falou mal da vítima para toda a família, porque realmente para que ela pudesse estar afastado das outras pessoas, para que eles não tivessem contato com essa vítima, né? Porque de uma certa forma essa relação, né, as estratégias que eles fazem é a mesma estratégia, porque eles não têm memória. Então, por eles não terem memória, eles vão usando a mesma estratégia sempre. E isso vai desgastando cada vez mais a vítima, sem que ela tenha recurso nenhum. Né? Acaba com a percepção, acaba com as habilidades, acaba com a orientação que elas tinham até então. Elas ficam completamente anestesiadas de tanta sedução, de tanta manipulação, que elas acabam sofrendo dentro dessa relação. Poxa, gente, vocês estão entendendo isso aí? Olha, é muito importante que as doutoras estão trazendo para nós. Porque, de fato, a gente percebe que tem uma porção de gente que é vítima, não é? Como vocês estão bem colocando, mas que às vezes não consegue, inclusive, o que eu acho que é o mais importante, doutora, não consegue encontrar um espaço, né, de escuta que possa compreender ou até não compreender não, porque ela não consegue nem nesse começo não, né, não consegue nem elaborar se posicionar, nada, não é? Não tem noção de nada, realmente. Fica completamente anestesiada, como se o mundo tivesse parado e ela sem sentimento, com as emoções todas misturadas, confusas, sem saber qual é a melhor direção para ser tomada. Nossa, é bem complicado. É E complexo. de forma geral, como é que, aí no caso, um trabalho de auxílio, de apoio, como é que se dá inicialmente para resgatar uma pessoa que está nessa condição de vítima? Para essas vítimas que compõem em algumas etapas. Então, a primeira etapa seria uma anamnese bem complexa, depois seriam feitos 3 testes. Depois desses testes é fechado, né? Porque teve pessoas que acabaram não participando desse grupo porque não faziam parte do diagnóstico de vítimas de psicopatia. Então elas foram eliminadas, né? Não puderam participar. Depois feito isso, nós temos um protocolo de atendimento que atende 4 questionários que as vítimas precisam escrever, tá redigindo todas as questões que são elaboradas para elas, temos leituras pertinentes, temos dinâmicas e exercícios que é passado para elas realizarem em casa. Nossa, é bem... Então, é um tratamento, se eu posso chamar assim, ou um apoio, né? Um suporte, que realmente precisa abraçar muito essa vítima para que ela possa... elaborar e conseguir ressignificar todas essas situações traumáticas que elas vivenciaram durante esse período. Eu tenho eu ainda vou voltar numa perguntinha, que eu acho que isso deve ser bem mais complexo de se encaminhar. Quando, no caso, a vítima é uma mãe ou um pai, como é que fica essa situação com relação àquele filho tão amado, né? Porque a tendência de pai e mãe, o que é? Amar, né? De uma maneira incondicional. Então, eu fico
pensando como é que chega um pai e uma mãe, ou um pai ou uma mãe, nas condições de vítima de um filho ou uma filha que possa ter colocado essa família numa condição... Pelo que eu atendi, a dor é a mesma, o sofrimento é igual, né? Porque a gente precisa também perceber qual é o desenvolvimento que essa pessoa teve desde a primeira infância, vamos dizer assim, né? Que recursos, né? Que vínculos que foram criados, né? Que ela teve com os seus cuidadores, que estrutura que hoje ela tem para poder abarcar toda essa dor, todo esse sofrimento. Né? Então, tudo isso é muito relativo e vai depender de pessoa para pessoa, porque dependendo de como o processo vai acontecendo, dá para perceber que umas pessoas já começam, né, a elaborar com um pouco mais facilidade, outras já demoram mais. Então, tudo isso, né, depende, porque nós somos seres biopsicossocial e hoje eu adicionaria a parte da espiritualidade, né, porque está tudo tão complexo. Então, como é que tudo isso se encaixa dentro dessa pessoa que está sendo vítima? Quais são esses recursos, né, que ela acaba tendo para poder resolver essas questões? Importante. Nossa, é muito complexo mesmo, doutora. Não é? Tem todo uma, como disse a doutora Cristiana, uma ressignificação do relacionamento com uma pessoa que tem esse diagnóstico de psicopatia. Então, porque, não sei, né, eu leiga como a maioria, acaba achando que as doenças, né, se assim posso falar, os transtornos que não são visíveis, né, como é o caso de outras doenças que a gente convive, né, quantos não convive com uma diabetes, não convive com outras doenças que realmente precisa também aprender, precisa também cuidar, precisa ter um outro relacionamento desde criança, né? Criança que não pode comer açúcar, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Enfim, a família toda fica no entorno daquela situação. Aí, quando acontece, quando se depara com uma situação como essa, que está tão bem colocada por vocês, aí as pessoas também precisam ter esse mesmo olhar, na verdade, não é? E, acima de tudo, é ressignificar e buscar o apoio de profissionais especializados para poder ir lidando, né, com o cotidiano, é isso? Isso, porque de uma certa forma, eu até comento com elas, parece que elas, através dessa anestesia, né, que elas se encontram, como se elas estivessem com as vendas, né, nos próprios olhos. Então, elas não conseguem enxergar nada. Fica tudo oculto, né, tudo preto, sem conseguir ter a percepção de mais nada. Então, conforme as coisas vão sendo ressignificadas e elaboradas, elas começam a tirar essa venda, começam a ter uma nova percepção e começam a encaixar sentimentos que estavam até então confusos. Então, a gente faz todo um trabalho para que esses sentimentos possam ficar adequados dentro dessa vítima. Entendi. E doutora, dependendo da situação, do caso, o ideal é o afastamento? Contato zero total. Com a vítima? Zero. Total. Balança né, dos prós e dos contras, Sim. Parece que tem uma difícil, questão é equilibrada difícil. aí, não é? Tem todo um... Não, desequilibrada, né? Desequilibrada, Porque, perdão, Porque elas estão no céu e elas caem no chão, Sim. né? Com toda a força, com toda a intensidade, né? E é isso que acaba realmente fazendo toda essa potência dentro dessa relação. Puxa vida, olha, que informação, nossa, muito importante, muito. De que maneira que a gente acessa? Conta um pouquinho para nós. Nós temos uma Diga página... a gente, quem precisa, de que maneira que a gente... Nós temos uma página orienta no Facebook, Vítimas de Psicopata, Vida Interrompida. Então, e aí as pessoas que aí tem lá toda a orientação para as pessoas acessarem o apoio, a orientação que vocês fornecem lá. Isso. Gente, olha, nosso papo maravilhoso.
rico, assim, eu tenho mais um montão de perguntas, mas a nossa horinha passa muito rápido, doutora. Verdade. E aí eu vou, assim, pedir a vocês, assim, de uma maneira muito carinhosa, assim, podemos remarcar uma nova data para vocês voltarem, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa, vez ou outra, trazer, não é? Não podemos Sim. deixar cair no esquecimento, Sim. não é? E aí trazer outras profissionais que lidam também com mulheres em situação de violência, para a gente poder ir já mostrando que, de repente, não é aquele caminho, é esse, não é, doutora? Nossa, está ali, olha. O diagnóstico, às vezes, ele está no jeito, mas gostaria muito que vocês pudessem retornar à nossa casa, ao nosso programa, para a gente poder dar continuidade. Doutora Cristiane, nossa, não tenho como lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Por gentileza, se despeça dos nossos ouvintes, nossos amigos e amigas que estão aqui, assim, ainda um pouquinho... Não vou falar que estão anestesiados, não, né? Um pouco atordoado com tanta informação, né? Que jamais poderíamos imaginar que a gente fosse chegar nesse evento tão denso e ao mesmo tempo tão delicado, com tantos aspectos, né, que se unem e que ao mesmo tempo se dispersam, né? Verdade, doutora, verdade. Mas eu gostaria realmente de agradecer a todos, em primeiro lugar a você, né, por estar aqui e fazendo toda essa divulgação e levando, né, essa informação a todas essas pessoas que possam realmente usufruir. E caso queiram, também pode entrar em contato lá no Facebook, se quiser obter algum tipo de informação, alguma coisa, a gente pode ir trocando essas informações, né, fazendo alguma troca de experiência e vendo o que é possível, o que não é possível, fazer dentro desse contexto. Obrigada, doutora. Eu vou só repetir aqui, então, para quem tiver interesse em se aprofundar, fazer perguntas. Coloca lá no Google, vítimas de psicopata, tracinho, vidas interrompidas. Isso. Vidas interrompidas. Muita gratidão, muita gratidão por vocês terem compartilhado essa tarde com a gente, tá bem? Obrigada. Eu, gente, quero também, volto a pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, porque ele vai ficar lá registrado, lá ele fica arquivado lá no Facebook da CAPESP. Compartilhe com amigos, com amigas, porque eu espero que esse vídeo não seja necessário para você diretamente, mas que possa servir para outras pessoas que de repente estejam vivendo alguma dificuldade, alguma situação parecida com o que foi colocado aqui, que de repente parece que não tem caminhos, mas como vocês viram, há a possibilidade de achar um caminho. Então, eu agradeço a todos, agradeço a audição de todos e também agradeço a minha família, minha filha, minha mãe, ao Júlio, meu querido, que está sempre aí nos dando apoio, ouvindo e incentivando para que a gente possa continuar com esse trabalho voluntário também, que é esse que a gente faz aqui, trazendo pessoas do bem como as doutoras. Gratidão, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde.